CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de beleza e higiene. Aqui comigo no estúdio a Lígia Annunziato, ela é diretora de ESG do grupo Beiersdorf, empresa alemã que no Brasil é a casa de Nivea e Eucerin. São líderes globais em cuidados com a pele e com o corpo. Lígia, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo jóia, Rosana. O prazer é meu, viu? Lígia, a gente estava comentando aqui nos bastidores sobre o creme da latinha azul. Todo mundo tem uma história com Nivea. Eu lembro da minha avó usando, da minha mãe usando, de como realmente está no inconsciente coletivo do brasileiro, né? A empresa é uma empresa extremamente tradicional, né? Fomos nós que criamos a latinha, assim, o primeiro hidratante do mundo. Então ele parte de um momento que não existia nenhuma emulsão que realmente unisse água e óleo. Então a gente lá atrás, em 1911, que eu dei uma olhada, a gente é muito tempo. É muito tradição, tempo, né? É muito tempo. Eu acho que além da tradição, eu acho que passa de geração por geração. Acho que Nivea sempre fala de cuidados com a pele, de cuidado além da pele. E eu acho que a latinha é o mais icônico que a gente tem, que realmente vem, como você disse, da sua avó até os dias atuais, né? Icônico é a palavra que define bastante. Agora, de lá para cá, houve alguma mudança na fórmula ou vocês se mantiveram íntegros desde o começo? A fórmula é praticamente íntegra desde o começo. Obviamente, a gente, até falando um pouco de sustentabilidade, a latinha hoje em dia tem 80% de alumínio reciclado. Então, eu acho que é uma tradição, mas é uma tradição que a gente vem acompanhando a evolução do mundo e muito o tema de hoje, que é a sustentabilidade. Que a gente vai mostrar aqui as iniciativas de Nivea e de Eucerin, né, de como eles estão comprometidos com a agenda ESG mesmo. Bem, vocês começaram com essa latinha, né, o primeiro hidratante do mundo, e construíram um verdadeiro império, se tornaram um gigante global de skincare. Hoje vocês têm linha para rosto, corpo, proteção solar, cuidados masculinos. Então, de fato, é uma trajetória bem sucedida que conseguiu também uma grande expansão, né, nos negócios. Sim. Hoje a gente está mundialmente em vários países. Acho que no Brasil a gente hoje também é líder quando a gente fala de hidratante, de hidratante para rosto. Então, realmente é uma evolução, mas é uma evolução contínua, assim. A gente é muito forte realmente como uma empresa de cuidado e olha para as pessoas, para as mulheres, né, do como a gente traz realmente produtos que façam sentido para o consumidor. Muito bem, Lígia, quero te perguntar sobre rastreabilidade dos ingredientes, né, que é uma grande exigência quando a gente fala da agenda ESG. Sim. De onde eles vieram, como foram produzidos, que tipo de impacto causou ao meio ambiente, se houve, por exemplo, na cadeia produtiva, algum tipo de trabalho precário. Então, eu queria saber com relação aos ingredientes, especialmente óleos, fragrâncias e insumos químicos, como é que vocês fazem esse monitoramento, lidam com a origem sustentável de cada um? Eu acho que a gente consegue fazer isso de uma forma muito efetiva no momento, principalmente no momento 1. Então, todo e qualquer fornecedor que entra para dentro da nossa companhia, a gente tem todo um protocolo realmente para fazer com que eles sejam os nossos fornecedores. Então, acho que o primeiro ponto é realmente na hora de trazer um fornecedor para dentro, a gente tem um check, uma listinha de pontos já pré-definidos como empresa, ainda mais uma empresa alemã. Às vezes no Brasil você fala, mas a gente não poderia abrir mão disso ou daquilo. Não, a gente é realmente uma empresa extremamente séria. Acho que parte muito do começo dessa jornada. Então, como eu consigo validar fornecedores, homologar fornecedores que passem por critérios que a gente tem como padrão. E, obviamente, quando você fala de rastreabilidade, isso é feito, esses checks vão sendo feitos de tempos em tempos. A gente tem uma agenda de compliance, de acompanhamento disso muito séria. E os insumos brasileiros, da nossa grande biodiversidade, que é a maior do mundo? Vocês estão com olho nisso? Está no radar de vocês explorar mais o nosso patrimônio aqui no país? A gente está, sim, no radar. A gente até tem algumas questões agora de lei biodiversidade brasileira. Então, a gente precisa, inclusive, reportar quais são os ingredientes que a gente utiliza da nossa biodiversidade. Então, a gente, sim, valoriza bastante. E tem muitos ingredientes, realmente,
cacau. As nossas fórmulas têm muita coisa da natureza. Então, que conversa, né, com a nossa origem aqui. Agora, as fórmulas biodegradáveis estão ganhando espaço no mercado? Para mim, assim, pra gente da Beiersdorf, isso é realmente uma verdade, assim. Hoje a gente já tem produtos como fórmulas de sabonetes líquidos, elas são biodegradáveis. Então, não só o biodegradável, mas como eu trago fórmulas sem microplástico, então eu já tenho a maioria dos nossos produtos onde a gente já não tem mais microplástico. E também aí você vai evoluindo, né? Quando você fala de embalagens e de fórmulas, você precisa entender também que não pegar mais plástico virgem. Então, sei lá, Boris, Sun, a gente tem 50% da nossa embalagem de plástico já reciclado. Então, sim, isso está super no nosso radar, Rosana. Muito interessante você falar dessa questão das embalagens, né? Que é ali o calcanhar de Aquiles da indústria. Você pode ter fórmulas maravilhosas, biodegradáveis, mas se você comercializa numa embalagem que explorou muito, né, o plástico virgem, que não está comprometido com a cadeia da reciclagem, por exemplo, se torna um grande passivo. E quando a gente fala de microplásticos, que eu acho que é um tema muito sensível, muito preocupante hoje, o microplástico é aquela partícula quase invisível que vai se fragmentando ali ao longo dos anos do plástico e que entra, por exemplo, na corrente sanguínea, que pode provocar uma série de danos à saúde humana. Já está provocando danos à biodiversidade marinha, né, Lígia? Com certeza. E aí vocês estão com o olho atento com relação a isso, não produzir nada que tenha microplástico. O microplástico foi uma das primeiras, acho que um dos nossos primeiros ações que a gente realmente conseguiu ser bem efetivo. Isso é uma evolução, né, Rosana? Então, acho que é uma procura, quando a gente fala de sustentabilidade, ela não é uma ação isolada ou específica. Eu acho que a gente precisa ir numa evolução enquanto estratégia. Ela precisa andar, né, a tradição da Beiersdorf com a estratégia de sustentabilidade, que vai para o meio ambiente, mas vai para o social, vai para, né, os nossos consumidores. E sim, quando a gente fala de microplástico, acho que foi uma das primeiras ações que são efetivas da gente conseguir tirar da maioria das nossas fórmulas. Isso é muito interessante, né? E revela um pouco também da consciência do consumidor. Quando ele sabe que é um produto livre de microplásticos, de testes em animais, né, insumos que foram rastreados, todos esses critérios da agenda ESG, ele vai aprimorando essa consciência socioambiental, né? Porque a gente é que faz a diferença lá na ponta, né, do consumo. E esse ponto, para mim, é super importante, Rosana, porque quando a gente é uma empresa global, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para a Europa, essa consciência já está muito mais avançada. Eu já tenho, sei lá, locais que só vendem realmente produtos que estão relacionados e a consciência do consumidor, ela já chegou num outro patamar. Eu acho que no Brasil, a gente, inclusive como empresa, a gente tem uma responsabilidade de cada vez, vocês jornalistas, de trazer essa responsabilidade, porque todo mundo, não é sobre, não tem a Beiersdorf vai resolver o problema, sei lá, da questão climática, é um pouquinho de todo mundo, é você dentro da sua casa reciclando, é as empresas maiores, obviamente, que conseguem ter esse maior impacto, fazendo as suas ações e de forma consistente, mas eu acho que não tem milagre. Para mim é sempre uma questão de consciência, disciplina e uma agenda que seja realmente constante. Todo mundo pode fazer a diferença. Você comentou que o creme Nivea, ao longo do tempo, foi se adaptando às inovações e hoje a latinha é de alumínio. Isso. Aí eu te pergunto, como é que está a questão do refil e da logística reversa? Por exemplo, eu viro consumidora de Nivea, minha latinha lá, o creme acabou. Eu tenho condições de retornar para vocês por meio da logística reversa, ganhar algum tipo de bônus por isso? O que a gente faz hoje como empresa, a gente garante que as embalagens são recicladas. Então, parte do que a gente vende, eu monitoro quanto eu vendo, eu coloco no mercado e a gente garante que parte disso seja reciclado internamente. Assim, a gente tem parceiros que fazem essa reciclagem. Então, eu não recebo essa latinha diretamente, eu recebo através de alguns clientes. Então, quando você pega esses grandes varejistas, a gente consegue fazer com que o nosso produto chegue, mas como a gente não tem loja própria, normalmente não vem para mim, mas eu como indústria garanto que a gente recicle o que a gente coloca de plástico, de vidro, de papelão, junto com parceiros, com cooperativas, para garantir que seja reciclado. E esse alumínio, por exemplo, da latinha que vocês reciclam, ele volta em forma de nova latinha ou não? Já vai para uma determinada etapa aí da reciclagem? O que a gente faz é comprar alumínio já reciclado. Então, o alumínio que entra para a produção da embalagem, ele não é um alumínio virgem, né, que é o grande problema. Hoje, a gente já tem muito
material por aí. Só que em vez de jogar no lixo, né, em vez de você deveria reciclar. Acho que o Brasil ainda também tem muita oportunidade quanto cadeia dessa reciclagem, mas a gente garante que a gente compra de fornecedores um alumínio já reciclado. Porque eu acho que das cadeias de materiais, o alumínio é um dos mais avançados atualmente. Muito. A gente recicla 97% das latinhas, por exemplo, de alumínio, né? Um case mundial. Já o vidro, o plástico, a gente precisa avançar bastante. Precisa. Né? Agora, Lígia, protetor solar, que está aí no alvo de muitos ambientalistas, questionando o impacto em ecossistemas marinhos, né? Porque eles provocam a acidificação dos corais, o branqueamento dos corais. Como é que vocês trabalham para garantir que a fórmula do protetor de vocês seja segura, não só para uso ali do consumidor, mas para os oceanos e corais que estão sendo depredados mundo afora? O que a gente vem avançando é realmente numa fórmula sem microplástico. A gente também fez uma revisão dessa fórmula para que sejam produtos mais biodegradáveis e que impactem menos. Então, é uma evolução. Assim, a gente já avançou bastante também com proteção solar. Queria te perguntar um pouco do impacto dos eventos climáticos extremos sobre a operação de vocês. Ondas de calor, enchentes, né, queimadas, tudo isso que a gente vem notando, que vem se agravando, né, os eventos se tornando cada vez mais frequentes e extremos. Hoje, quando a gente olha a variável clima, o que é que mais impacta a operação de vocês? Está na produção, impacta o insumo, a logística? Como é que vocês administram esse risco? Eu acho que hoje a gente ainda tem bastante estrutura relativamente segura dos nossos fornecedores, mas ninguém está livre desses impactos. O que a gente faz muito é realmente garantir que a gente tente impactar menos esse clima. Então, hoje a gente tem uma meta, inclusive, de net zero, né, que é zero emissão de gás carbônico até 2045. E essas metas estão realmente abertas para o público, e a gente faz tracking. A gente chegou agora, acho que até 2025 a gente já diminuiu em 19% a nossa emissão de carbono. Então era uma das metas que a gente atingiu. E o que a gente tem feito muito é apoiado aonde tem essas, por exemplo, a gente teve no Brasil 2 anos atrás, talvez lá no Sul. Então a gente, como empresa, a gente sai só da questão da cadeia de valor, mas a gente olha como social. Então a gente ali apoiou na recuperação, no apoio a varejistas que são nossos parceiros. Então eu acho que, de novo, a gente tem um olhar muito atento e um olhar para acudir e apoiar quando essas coisas acontecem. Isso é interessante, né? Sair ali da porteira para dentro e olhar a comunidade que de alguma forma é afetada pela operação, ou mesmo a comunidade que não seja afetada pela operação, mas que está ali num determinado país, né, que abraçou a empresa de vocês. E a gente passa por milhões de situações, assim. Então, por exemplo, agora a gente tem um pessoal que está em Dubai. Dubai está no meio de uma guerra, de alguma forma. Então, a gente fez toda uma ação interna dos nossos funcionários para que saiam dali. Então, a gente tem um olhar muito atento, Rosana, mas realmente eu acho que ninguém tem um controle 100%. Então, acho que muito que a gente tem na nossa cabeça é ir atuando caso a caso e de forma preventiva, né? Assim. E colocando as pessoas no centro da estratégia mesmo, né? Porque sem eles não tem como a gente levar adiante, né? Uma operação. Pessoas e consumidores e comunidade. Acho que a gente tem alguns pilares, assim. Acho que a gente fala muito de como a gente consegue trabalhar dentro de casa, porque não adianta eu fazer tudo para fora e tá os meus funcionários sem uma consciência. Então a gente tem toda uma conscientização, grupos de afinidade, uma questão de diversidade, equidade e inclusão que a gente trabalha muito seriamente também dentro da empresa. A gente tem um outro pilar que é um pilar de sociedade. Então hoje a gente apoia algumas ONGs há bastante tempo, também relacionado com essas com raça, que é um tema muito importante para o Brasil, mulheres. A Beiersdorf, né, a gente tem hoje mais de 50% de mulheres em cargos de liderança globalmente. A gente alcançou isso em 2023, até antes da nossa meta. No Brasil, a nossa presidente é uma mulher. Maravilha. Então, eu acho que é algo muito importante. E quando eu falo para fora também, como é que as nossas campanhas, a gente também, de alguma forma, consegue refletir isso. Isso que eu queria te perguntar, né? Porque programas de diversidade e inclusão dentro da empresa
para conseguir abarcar ali grupos minorizados, como mulheres, pretos e pardos, comunidade LGBTQIA+, neurodivergentes, etc., vê-se que vocês têm uma estrutura muito robusta. Agora, de que maneira vocês comunicam isso e fomentam a diversidade e inclusão também nas comunidades por meio das campanhas? Eu tenho um case que eu acho que eu gosto de dividir, que é muito legal, que é Beleza Radiante. Beleza Radiante é uma linha que partiu de um estudo da pele realmente negra. Então, a gente não criou um produto e vendeu para pessoas negras. A gente criou um produto a partir da necessidade da pele negra. E a gente fez todo um processo de comunicação e até de fornecedores por trás. Quando a gente criou a embalagem, quando a gente fez um processo muito verdadeiro para que a gente trouxesse uma linha de produtos que realmente falasse com o consumidor. E fomentasse negócios negros, fomentassem todo o processo por trás, toda a cadeia de valor por trás, realmente voltado para a raça. E a gente, na época que foi o lançamento, acho que 2 anos atrás, a gente inclusive fez parte de uma novela onde a gente não trouxe só o produto como um merchandising, mas a gente trouxe a temática como uma questão de valorização da pele negra. Então, eu acho que é achar formas dentro da comunicação, não só da propaganda do comercial, que obviamente a gente traz, quanto mais pessoas brasileiras, né, a gente vai tentando trazer também um pouco da localização, mas como a gente traz a temática para ser falada e aberta ao público, sabe? Ajuda na conscientização, muito, né? Muito. Muito legal. Agora, Lígia, vamos falar um pouco da cadeia indireta, a cadeia dos fornecedores, né? Porque a grande dificuldade das empresas não é a própria operação, escopo 1, escopo 2, e o que acontece internamente ali, mas é o que acontece fora, na cadeia indireta, no escopo 3, nos seus fornecedores, para que todos estejam na mesma página, né? Estejam falando a mesma língua. Como é que vocês fazem para conscientizar? Você falou no começo da nossa conversa que existem muitos critérios rigorosos de conformidade de um fornecedor para trabalhar com vocês, né? Mas existe também a responsabilidade da empresa em capacitá-los, em monitorá-los, em fazê-los com que eles realmente estejam ali como se fosse uma grande família. Sim, a gente tem algumas ações de conversas, assim, a partir desses critérios que a gente também tem informações que são passadas para que eles possam realmente ter um pouco mais de conhecimento sobre os temas, mas eu acho que é sempre nesse começo, assim, é uma troca muito efetiva, principalmente nesse início, nesses critérios e o que significa, né? A gente tem alguns treinamentos internos também de conscientização que muitas vezes a gente leva para esses fornecedores. Lígia, agora, o setor de beleza é tradicionalmente feminino, né? A gente nunca teve problema de representatividade. Talvez na liderança de algumas empresas. Como é que é para vocês essa questão da liderança feminina na companhia? Sempre foi algo tranquilo? Aqui no Brasil vocês tiveram que trabalhar um pouco para galgar mais espaços? Eu acho que está no DNA da nossa marca, assim. Eu acho que hoje, mesmo globalmente, a gente acabou de ter uma visita global esses dias, a nossa diretora global de finanças, que, né, porque você fala, tá bom, você vai ter mulheres na liderança, mas vai ser a liderança de marketing, vai ser a liderança de RH. Eu acho que a Beiersdorf, desde muito cedo, até pelo DNA de cuidado, de mulher, de produtos, que obviamente é para todo mundo, mas que tem uma questão feminina muito forte, eu acho que é uma construção, áreas mais difíceis, áreas mais fáceis, mas eu acho que hoje a gente é muito consistente em áreas que antigamente eram exclusivamente de homens, né? Áreas mais masculinas. Mais ligadas a exatas, né? A gente tinha muito esses dilemas, né? Como é que você vai ter uma mulher liderando uma área de finanças? Setor financeiro. E hoje a gente tem finanças, a nossa CEO do Brasil é uma mulher. Óbvio que foi uma construção. Então, por exemplo, a Ana hoje é a nossa primeira CEO mulher. Mas a gente teve muitas diretoras de vendas, que também era algo, né, extremamente masculino. A Andrea, que foi a nossa diretora, agora está como CEO do Chile. Ela é uma diretora feminina. Então, acho que é uma construção muito consistente. Acho que é uma evolução, mas a gente
parte de um lugar muito feminino como empresa. Que bom. Então, gênero não é problema. Não. Dentre as categorias minorizadas, o que ainda precisa de maior atenção que vocês estão desenvolvendo com a Afinco? Hoje a gente tem uma meta global de pessoas com deficiência, então acho que é uma temática super interessante que a gente conhece ainda muito pouco. Existe muito capacitismo ainda quando a gente fala, muito viés, né? E a gente vem trabalhando de uma forma muito interessante, muito profunda, né? Eu não sei se você sabe, mas muitas vezes, quando a gente olha a evolução, né, da inclusão de pessoas com deficiência, inclusive no trabalho, ela é muito difícil, porque a gente parte de um lugar de que essas pessoas não conseguem, né? O nosso raciocínio do nosso histórico, dos nossos preconceitos, elas não são capazes. São limitadas. São limitadas, por isso o tema... universo, né? Capacitismo. E o que a gente fala, inclusive muito baseado na lei brasileira, que nem sei se todo mundo conhece, é que a gente fala sobre o approach biopsicossocial. Então eu coloco, na verdade, a pessoa no centro e tiro as barreiras para que ela performe melhor. E antigamente o raciocínio era, não, você tem essa deficiência, você só pode isso, só pode aquilo. Não, aqui nessa área não entra. E não é sobre isso, é sobre individualmente de cada pessoa, como eu tiro essas barreiras para que ela use da melhor capacidade dela. E tem um outro fator também que é super interessante, que muitas vezes a gente também pensa na deficiência como algo que você nasce com. A maioria das deficiências a gente vai acontecendo no decorrer da vida. Até a utilização de óculos, há 10 anos atrás eu não precisava e hoje eu preciso. Então tem gente que vai perdendo a audição, vai perdendo a visão, e são pessoas que não necessariamente nasceram com uma deficiência. Então essa consciência e trazer essa pessoa para dentro das empresas é uma das frentes que a gente vem trabalhando muito, assim. E é interessante ver, por exemplo, a questão dos neurodivergentes, né? São aquelas pessoas que têm autismo, dispraxia, dislexia, síndrome de Asperger. Elas não precisam necessariamente ficar fora do mercado de trabalho, elas funcionam de uma outra maneira e podem, por exemplo, em TI, serem altamente aproveitadas, né? Super, a gente tem até um caso recente de um estagiário que a gente trouxe, ele é neurodivergente, ele tem autismo, e foi muito interessante, a gente, sei lá, eu sou apaixonada por esse tema e por essas agendas, então a gente, quando ele veio fazer a entrevista, todo mundo fica meio, né, você começa a trabalhar com essas diferenças, as pessoas ficam mais inseguras, mas a gente tem uma consultoria que nos acompanha, e a entrevista foi ótima, e ele falou, eu nunca me senti tão bem acolhido, e ele faz, sei lá, tá no 3º ou 4º ano de tecnologia, e nunca tinha tido uma oportunidade para trabalhar em tecnologia. E hoje ele tá na área de TI, já fez várias entregas, assim, sabe? Então tá todo mundo extremamente... É verdadeiro e é possível, sabe? É sobre ter um outro olhar com relação a isso. Agora, vocês fazem isso, todo esse cuidado com a agenda de diversidade e inclusão, por uma questão de justiça social, ou você já consegue na prática ver que tudo isso melhora a performance, inova a reputação e tudo mais? As duas coisas. Eu acho que a gente, quando a gente fala de diversidade como pilar estratégico, a gente está falando de trazer pessoas diversas que constroem e que inovam diferente. Então, assim, quanto mais a gente... Talvez num primeiro momento seja um pouco mais difícil, porque é sempre mais fácil você estar com pessoas que você é igual, estudou na mesma faculdade. Quebrar essa lógica, ela é mais difícil, mas depois que você quebra, inclusive tem alguns gráficos de Harvard que mostram que num primeiro momento parece mais simples quando você bota todo mundo igualzinho, mas que lá na frente, como resultado, como inovação, ele desacelera. Em compensação, quando você traz um grupo de pessoas que têm vivências diferentes, experiências diferentes, vêm de lugares diferentes, você consegue construir resultados melhores. Então a agenda de diversidade, ela é uma agenda de negócio também. Você tem uma responsabilidade social e eu acho que a gente não pode ficar fora disso, mas eu não vejo eu vejo como algo estratégico realmente para o negócio. E você pode me dizer que isso realmente é o grande foco hoje da Beiersdorf aqui no Brasil? Hoje é um dos grandes focos, assim, é um pilar realmente que a gente acredita. A gente vem trabalhando internamente já há alguns anos, a gente tem treinamentos para toda a liderança, então é algo que vem de fora e que aqui no Brasil, além de mulheres e pessoas com deficiência, que é uma meta global, a gente também foca muito em raça, que é uma verdade do nosso país, né? Hoje 56% da nossa população é autodeclarada preta ou parda. Exatamente. Lígia, para onde caminha a inovação na sua companhia? Eu acho que a inovação, ela caminha colocando o consumidor no centro. Eu acho que ela tem que ser uma inovação sustentável. Eu acho que ela não pode mais ser uma inovação pela inovação. Eu acho que ela tem que ser uma inovação onde a gente entenda a necessidade do consumidor e que a gente traga de uma forma que realmente facilite a vida, que faça bem para as pessoas, mas que tenha uma consciência ambiental importante aí por trás. Bem,
nosso papo foi uma delícia. Agora você está me devendo o creme da latinha azul. Porque minha avó usava, minha mãe também. E da próxima vez que você vier aqui contar das iniciativas da ESG, da Baiersdorf. Gostou da pronúncia? Adorei. Arrasei, né? Você traz o creme da latinha. Pode não deixar. só para mim, mas para minha equipe, ó, que tá babando pelo creme da Nivea. Eu faço questão de voltar, mas a gente manda antes de eu voltar, tá bom? Obrigada, Lígia. Nada, foi um prazer, viu? Obrigada mesmo. Gente, eu conversei com a Lígia Annunziato, diretora de ESG da Baiersdorf, empresa alemã que no Brasil é a casa de Nivea e Eucerin. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, Juliano Fonseca, Isabel Gomes e o Bruno Carvalho. E na edição, Rafael Furugem e o Luiz Fugliage. Um beijo pra você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.